Agora a gente vai falar sobre a equipe econômica do governo Lula, que anunciou um aumento, então, do imposto, né? E a gente continua falando sobre esse assunto, só que agora a gente fala com o João Gondim Neto, que ele é economista e pode nos ajudar a entender um pouco mais a respeito disso. O brasileiro recebeu esse bombardeio de notícias na semana passada sobre o IOF. Muita gente não sabe nem o que é esse IOF, né? Bom dia para você. Explica para a gente, por favor, João, o que seria principalmente o IOF, né? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os telespectadores da TBC. O IOF é um imposto sobre as operações financeiras. Ele incide não só sobre compras internacionais, mas inclusive sobre financiamentos e créditos imobiliários. Então, quando você faz um tipo de financiamento, uma operação de crédito, você paga um imposto sobre a transação financeira. Isso vale sim para compras internacionais, mas impacta também o parcelamento do cartão de crédito, que começa a ficar mais caro para as empresas e, obviamente, isso vai ser repassado para o consumidor. Então, quando veio esse aumento, o pessoal pensando, moeda estrangeira, não sei o que, achando que isso vai impactar lá fora, não. O financiamento da minha casa, do meu lote, enfim, qualquer financiamento que o imobiliário que eu for fazer também pode aumentar. Exatamente. Todas as operações financeiras, exceto aquelas que foram retiradas dessa modificação que eles fizeram após o impacto midiático por esse aumento, é impactado. O financiamento da casa que o telespectador vai comprar vai ser impactado. Então, se ele vai para um contrato novo, né, não aqueles que já contrataram, mas aqueles que vão para um contrato novo, vão financiar o primeiro imóvel, e essas pessoas vão pagar mais caro, que saiu de 1,88 para 3,95. Inclusive o crédito para as empresas também. As operações de crédito para as empresas também vão ter a elevação desse valor. É muito comum as pessoas se lembrarem somente quando vão comprar moeda estrangeira, né, porque isso vem discricionado lá a esse imposto. Mas isso impacta em grande escala a vida do consumidor e do cidadão brasileiro. As finanças do brasileiro ficam comprometidas, então? Sem sombra de dúvidas. Aquilo que já estava apertado, né, já estava ali restrito, agora passa a ter esse arroxo ainda maior. Não à toa a oposição vem tentando, né, com essas medidas, mas que eu particularmente não acredito que vai ter algum tipo de eficácia, uma vez que o governo, com a sua sanha arrecadatória, vem colocando muita pressão também. Pois é, aí a gente está falando sobre uma decisão que foi tomada, um desses projetos fala que isso não foi feito com estudo técnico, não foi feito de forma pensada, analisada, principalmente os impactos dela. Isso você percebe, como economista, isso foi acontecendo assim de uma forma muito impensada mesmo? Sem sombra de dúvidas, porque quando você vai para um aumento de carga tributária, isso precisa ser amplamente discutido, dado inclusive a impopularidade de quem assina a decisão de forma positiva. Então, isso não foi de forma amplamente debatida na sociedade, mas o governo faz isso no momento em que a preocupação principal dele é, sem sombra de dúvidas, a popularidade, porque as pesquisas recentes colocaram a reprovação do governo Lula extremamente elevada. Por conta disso, eles começam a criar situações onde você precisa segurar de uma ponta o rombo fiscal, que é muito grande no governo, e em contrapartida você inicia, por exemplo, aquelas isenções, aumentam a faixa da isenção da conta de energia, jogando para a classe média pagar essa conta. Então é meio que um jogo, de um lado eu tenho que segurar o rombo das contas públicas com o IOF, e por outro eu tento manter a minha popularidade com a isenção da conta, a ampliação da faixa da conta de energia. Então é mais uma decisão política e muito pouco discutida, tanto com a sociedade quanto com os especialistas. João, quando a gente traz sempre um especialista em finanças aqui, um economista, a gente fala para a população, para a dona de casa em geral. O que você deve fazer para economizar, para sobrar mais um dinheiro? E sempre economizar, né? Gastar menos do que você recebe. E isso a nível de governo tinha que acontecer também, mas não é isso que está acontecendo, né? A gente tem visto, igual o PH ainda falou aqui para mim, está havendo muito aumento de imposto, mas não está sendo feita essa redução de gasto. Exato. Não existe saúde das contas, tanto do orçamento da dona de casa quanto do governo, é o mesmo orçamento. A diferença é a escala, né? Então, se você não controla os seus gastos, não adianta você esperar que um aumento de receita vai suprir os problemas, sanar os problemas que você tem em função desses gastos descontrolados, né? Então, o governo ainda tem uma certa prerrogativa de dizer, vou aumentar a minha receita, vou aumentar o imposto. Mas a dona de casa não tem condições
condições de fazer isso. Mas da mesma forma, o hábito de consumo desregrado, aquele consumo que você gasta mais do que você tem, que você não se preocupa com o orçamento doméstico, né? Ele causa o problema financeiro. Não é a baixa receita, é o hábito de consumo. Da mesma forma o governo, né? Então você tem esse governo, que é um governo extremamente populista, que busca, através de medidas, de políticas econômicas, aumentar a popularidade e não a saúde da economia, que isso sim impacta positivamente na vida das pessoas, esse governo ele vai gastar muito mesmo e a forma que ele vai tentar compensar é aumentar imposto. Aliás, diga-se de passagem, uma medida que sempre foi muito negativa para a popularidade, o governo, tamanho rombo, ele precisa usar esse tipo de subterfúgio para conseguir sanar as contas públicas e não criar um problema ainda maior que especula-se que deve vir no final de 2027. Pois é, aí a gente está falando a respeito dessa criação o aumento desse imposto, na realidade, né? Isso vai impactar na vida dos brasileiros, mas isso em outra escala pode trazer um problema maior? Mais para frente, o que pode acontecer no mercado mesmo? Quem paga essa conta, em grande medida, é a classe média, né? Recentemente eu vi uma pirâmide das faixas de quem realmente paga a conta, quem contribui no Brasil em termos de volume financeiro. E você vai perceber que a gente tem mais ou menos no Brasil, por incrível que pareça, 22% da população paga a conta de todo o restante. Porque o restante você tem os subsídios para as grandes empresas, para os super ricos, e ao mesmo tempo você tem os subsídios e bolsas e auxílios para a classe mais desprovida de recursos financeiros. Então, só que quando você vai sufocando a parcela da população que mais paga imposto proporcional ao que ganha, você vai criando uma bomba relógio. Porque chega uma hora que você não consegue mais. E aí você entra numa fase de recessão. Quando você começa a cortar a possibilidade de poupança dessa classe média, né, que já não tem mais, você começa de fato a sufocar a capacidade de inclusive pagar impostos. Sim. Então, todo mundo já está ali com a água pelo pescoço, já não encontra mais saída, e eu acredito que essas medidas do governo vão descambar, sim, em um problema econômico no final de 2027. Ok. João, obrigada pela participação aqui, pelos esclarecimentos sempre aqui pra gente. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês e com você, Mariana. Agradeço, obrigada.